Eu ficava um tanto cético quando ouvia sermões, palestras que falavam sobre o tal do decreto dominical, que falavam que no futuro haveria uma perseguição contra um povo que doa sangue, que doa cestas básicas a pessoas que precisam de alimento, de outras coisas, um povo pacífico, ordeiro, que é capaz de se reunir aqui num auditório com 2.000 pessoas e estar assim, tranquilos, em paz, tendo prazer em coisas saudáveis. Eu pensava, o que vai levar o mundo a perseguir um povo tão bom? E que história é essa de decreto dominical? Eu achava que isso era uma teoria da conspiração. Eu não conseguia naquele tempo, nos anos 90, ver assim um cenário que possibilitasse um tipo de coisa que mais parecia ficção científica. Confesso que 20 anos depois a minha imagem, a minha visão, a minha opinião mudou bastante. E eu quero expor a vocês aqui nesta noite, se puderem colocar nas telas ali a apresentação, um tema que tem me chamado a atenção. O curioso é que eu apresentei esse tema já em 3 partes, e de repente me dei conta que eu podia unir as 3 em uma só, e tentar ficar dentro do tempo de 40 minutos, né, pastor? O Papa, o domingo e os fundamentalistas. Será que está alcançando aqui o nosso controle? Fui eu ou foi você? Fui eu? Deixa eu falar um pouquinho para você sobre selos, né? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, leia o livro, né? Vamos fazer agora isso. Apocalipse capítulo 13, os versos 16 e 17. Um texto bem conhecido, você conhece o capítulo. Aqui fala sobre um poder perseguidor, opressor, manipulador, chamado de besta. Em Daniel, ele tem um outro nome, mas é o mesmo poder, o chifre pequeno, a ponta pequena, né? E nos versos 16 e 17 nós lemos assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Ezequiel capítulo 20, verso 20, você conhece bem, acho que até de memória, né? E santificai os meus sábados, por quê? Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que o santifica. Bem, a Bíblia apresenta claramente aqui 2 sinais, 2 selos de identificação. A marca desse poder chamado de besta, e o outro, o selo ou a marca de Deus. Um outro detalhe interessante é o seguinte: lá em Gênesis capítulo 2, pode voltar uma tela por favor? Nós vemos então o estabelecimento do sábado, lá na criação do mundo. Uma ideia, uma doutrina, um conceito que vem progressivamente sendo corroído, né, na mentalidade das pessoas. Mas nós cremos nisso. E ali é dito que Deus fez 3 coisas especiais no sábado. Ele descansou, não porque estivesse cansado, dando-nos o exemplo, ou cessando sua obra criadora. Ele abençoou, e quando Deus abençoa, ninguém jamais, em todo o universo, pode retirar a bênção. E Deus santificou o sábado, o separando para uma finalidade especial. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, você conhece muito bem, ali está o mandamento do sábado. E ali há um convite para que nos lembremos semanalmente de que Deus é o Criador. Alguém já disse que se o sábado fosse guardado devidamente desde a criação do mundo, talvez hoje houvesse muito poucos ou nenhum ateu, cético ou agnóstico. Mas lamentavelmente com o tempo esse mandamento foi esquecido. Justamente o mandamento que diz, lembra. E aí houve uma abertura para a descrença. Ok, um outro texto, Daniel 7,25, ali há uma profecia, 500 e tantos anos antes de Cristo, anunciando que, infelizmente, no futuro, para Daniel, haveria uma mudança na lei. Um pretenso poder, iria se arrogar o direito, arrogantemente, de mudar a lei de Deus. E ali diz que ele cuidaria, é a mesma besta do Apocalipse 13, que ali é chamado de chifre ou ponta pequena, cuidaria de mudar os tempos e a lei. Outra ideia, resumindo tudo,
O sábado, portanto, biblicamente falando, porque o sábado, se você prestou bem atenção, no mandamento, ele contém características de um selo, de um carimbo real. Ele descreve, ele anuncia o nome da autoridade, o Senhor Deus. Ele descreve sua jurisdição, fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, portanto, o universo, e também seu cargo, porque se ele fez, ele é o Criador. Ali está o selo. O sábado não é mais importante que qualquer mandamento. Os 10 são importantes. Tiago 2,10 diz que todos eles são importantes, e você querer suprimir um deles é como que não ser fiel a nenhum deles, porque ninguém pode ser fiel 90%, 95%, ou você é fiel ou não é fiel. Selo de Deus. E o domingo só pode ser, então, o selo daquela autoridade que se opõe a Deus. Porque veja só, hoje anda aí pelas redes sociais, de novo, isso volta e meia ganha espaço nas redes sociais, o tal do biochip, que será implantado sobre a pele, e ali poderá haver um controle de uma série de informações, como documentos que você não precisará mais carregar no bolso e tal, na carteira. Só que o biochip não pode ser a marca da besta, como alguns confundem, porque tudo que é anti se assemelha àquilo que ele contrapõe, embora seja diferente. Por exemplo, antídoto. O antídoto, ele é uma substância parecida ao veneno, com o veneno, mas ele, claro, quer combater o veneno. Antítese, ela se parece com a tese, mas contraria a tese. Da mesma forma, anticristo, ele é contra Cristo, mas se assemelha de alguma forma ou quer ser semelhante ao Cristo. De maneira semelhante, o antisselo de Deus só pode ser uma coisa parecida com o selo de Deus, embora se oponha ao selo de Deus. O que pode ser então o antisselo de Deus, ou o selo da besta, levando em conta que o selo de Deus é um dia da semana? Só pode ser um outro dia da semana? E o único outro dia da semana que foi trocado para representar o poder daquela autoridade que estava trocando é o domingo. Portanto, o domingo passa a ser então, na compreensão bíblica, o selo de autoridade, da pretensa autoridade da besta, do anticristo, um dia que se opõe ao único dia no qual Deus descansou e que Deus abençoou e santificou. Ok? Isso aqui é só uma breve introdução para você que já sabe muito bem desse assunto. Agora veja só, esse texto que eu vou ler com vocês aqui na tela, ele foi escrito há mais de 100 anos, quando esse assunto nem sequer era cogitado, porque esse cenário não existia. Mas assim são as profecias, elas se antecipam no tempo, não é? Antecipam aquilo que lá no futuro vai ser fato, vai ser notícia. Ellen White escreveu assim. Presta atenção nas palavras que eu grifei em azul ali na tela, porque eu vou voltar a elas no fim dessa nossa palestra. Autoridades da igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva, leis que vão oprimir e obrigar as pessoas a guardar esse dia. A corrupção política, só que não acontece hoje, né? A profecia errou, né? Corrupção política? A corrupção política está destruindo o amor à justiça, a consideração para com a verdade, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao restante, o resto de sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Isso aqui me parecia teoria da conspiração 20 anos atrás. Imaginem há 100 anos. Mas ela diz que em algum momento isso ganharia terreno rapidamente. Essa tentativa de imposição de um dia da semana como lei.